Bom dia, família. Gostaria de começar nossa reflexão de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Você duvida de Deus? Seja sincero. Acredito que não só eu, mas como a maioria de nós já passou por alguma dificuldade, já passou por alguma situação no qual você foi inclinado a duvidar. Mas por que nós duvidamos se nós conhecemos todas as promessas que Deus tem para nós? Nós sabemos que Deus é fiel, nós sabemos que Ele não falha, nós sabemos que Ele prometeu estar conosco todos os dias, Ele prometeu não nos abandonar, mas por que ainda assim, conhecendo todas essas promessas, a gente ainda duvida? Porque nós somos humanos, somos seres humanos limitados, cheios de defeitos, cheios de questionamentos. Nós agimos por lógica e sempre que alguma promessa se apresenta a nós, que a gente entende que aquilo não faz o menor sentido para a gente tem a tendência de duvidar. E a Bíblia vai nos ensinar sobre fé, vai falar sobre fé. E fé é acreditar naquilo que nós não vemos. Fé é a luta contra a dúvida. Fé é colocar o pé e depois Deus colocar o chão. Fé é acreditar naquilo que nós não vemos. E é por isso que algumas pessoas têm dificuldade de acreditar em Deus, porque para elas não faz o menor sentido acreditar em algo que não se pode ver. Mas quando nós esperamos por um milagre ou por uma promessa e nós não conseguimos enxergar um caminho, fica difícil da gente acreditar, porque a gente não vê uma saída. Tempos atrás aconteceu uma situação comigo, estava dirigindo meu carro, estava eu, minha esposa, meus filhos e minha sobrinha. E aí a gente entrou num túnel, e o túnel começou a demorar muito, parecia um túnel muito grande, e era grande. E daí minha esposa falou assim: esse túnel não vai acabar nunca, esse túnel é muito grande, não vai acabar nunca. E aquilo começou a fazer com que a gente duvidasse de que aquele túnel tinha fim. Mas aí a gente continuou andando e andou mais um bom pedaço, uma boa distância, e aí a gente começou a ver a luz no fim do túnel. E aí a gente então se acreditou, né, que aquele túnel tinha fim. E é isso que acontece às vezes. Às vezes a gente tem um milagre, às vezes a gente tem a promessa, mas quando a gente não tem algo concreto, quando a gente não consegue enxergar essa luz no fim do túnel, faz com que a gente duvide do milagre, faz com que a gente duvide da promessa, faz com que a gente duvide do agir de Deus na nossa vida. E aí nós fraquejamos na fé e abrimos espaço para a dúvida e os questionamentos. E falando em dúvida, estava lembrando do Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5, vai relatar a história de Zacarias. Zacarias foi um homem que duvidou de Deus, de que ele não poderia ser pai, porque ele já tinha a idade avançada e a sua esposa também. E mesmo o anjo do Senhor ali na frente dele, lançando a promessa sobre ele, anunciando a promessa sobre ele, ainda assim ele duvidou. Mas ele duvidou porque aquela promessa não fazia o menor sentido para ele. Aquela promessa não preenchia os requisitos normais. Eles tinham idade avançada e aquilo ali não tinha nenhuma lógica para eles ali naquele momento. Mas Deus não se move, Deus não se restringe pela nossa lógica. E a Bíblia vai dizer que Zacarias ficou mudo durante toda a gestação do seu filho João. E quando o filho dele nasceu, ele voltou a falar. Ou seja, ele precisou ficar mudo para aprender a ouvir. Ele precisou ficar mudo para aprender a crer nas promessas de Deus. E quando eu falei para vocês lá no início que por que a gente duvida se a gente conhece as promessas? É justamente por isso.
O fato de você conhecer as promessas de Deus não faz com que você viva a promessa de Deus. O que faz com que você viva a promessa de Deus é crer, é ter fé. Ou seja, não basta só conhecer, você precisa crer. E eu quero muito convidar você nessa manhã para você deixar de duvidar. Então para de duvidar, começa a crer que Deus, Ele não falha, começa a crer que Deus é fiel, começa a crer que Deus, Ele é soberano, começa a crer que Deus tem preparado um milagre em meio a essa crise, começa a crer que Deus tem preparado uma saída, mesmo que tudo ao nosso redor pareça estar cercado, está fechado. Começa a crer que Deus tem preparado um livramento, mesmo que os nossos olhos não estejam vendo. Creia que Deus não falha, querido. Creia que Deus é o Deus do impossível. Creia que Deus é o Deus que não mente. Lucas capítulo 1, versículo 37 vai dizer: porque para Deus não há impossíveis. Eu não sei se você tem passado por momentos de dúvida, não sei se você tem duvidado do milagre que Deus pode fazer na sua vida, não sei se você tem duvidado das promessas de Deus para a sua vida, mas eu quero te encorajar nessa manhã a crer. Então somente crer. Creia no Deus do impossível, creia no Deus que pode todas as coisas, creia no Deus que pode fazer tudo, esse Deus que não falha. Então, que você possa receber essa palavra no seu coração, que essa palavra possa encher seu coração de fé, que essa palavra possa encher seu coração para que você possa ter uma vida, para que você possa ter um dia abençoado, um dia de paz. E não se esqueça, tão somente creia. Creia que Deus pode todas as coisas, querido. Em nome de Jesus.